Bom dia, um ótimo sábado para você que me assiste aí pela Fonte TV. Primeiro sábado pós-carnaval. Dizem aí as más línguas que o Brasil começa a funcionar depois do carnaval, né? Então você não pode perder, porque o programa Ser Mulher desse ano todo de 2013 está com muita novidade, muita coisa boa para você. E eu quero convidar você também a mandar a sua sugestão pra gente. Afinal de contas, esse programa é feito para você. Mande seu recadinho pra gente pelo Twitter, pelo Facebook, a sua sugestão de algum tema específico que você queria que fosse debatido aqui no nosso programa. Hoje, no nosso quadro de saúde, nós vamos conversar sobre uma doença muito séria, muito grave e muito prevalente também, que é a diabetes. Nós vamos conversar com a doutora Ana Paula, que é endocrinologista e vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Vamos ter ainda, gente, dicas de como usar acessórios diferentes, dicas de maquiagem, muita coisa boa nesse programa. Cozinha Fácil vai trazer uma receita deliciosa de uma sobremesa para você fazer aí hoje no seu almoço de sábado ou amanhã no almoço de domingo. Então, gente, tá imperdível, hein? Você que entrou de férias, parou de praticar exercícios, o Procorpo de hoje vai te levar a movimentar o seu corpo, a alongar, fortalecer e ter muita saúde. Tudo isso daqui a pouquinho no Ser Mulher. E a pergunta hoje do nosso programa para você que nos assiste aí poder participar conosco. Você acha que a lei seca mais rigorosa torna os motoristas mais conscientes? Qual é a sua opinião? Você acha que ela ter ficado aí um pouco mais rigorosa vai trazer mais consciência no volante? Você liga no 3220-1617, 3220-1617. Vou pedir pro pessoal colocar aqui embaixo o telefone para você ligar, dar aí a sua sugestão e participar do nosso sorteio, hein? Mas quem te ligar e participar conosco vai estar concorrendo a uma cortesia para 2 pessoas no Los Pampas. Já pensou que bom? Combina com o fim de semana, né? Então pega o telefone, liga e dá a sua opinião. Eu quero mandar um abraço aí para as meninas da loja Amor Maior, que tem me vestido, né, durante esse período aí de gestação. Você que está grávida, conhece alguém que está grávida e quer presentear com roupas muito lindas, muito confortáveis, vá até a loja Amor Maior, que fica ali no Jardim América, na continuação da Avenida T10. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho falando de saúde. Não sai daí! Nós vamos começar a falar de saúde aqui. Eu quero convidar você aí de casa a ligar e participar conosco. Nós vamos conversar sobre diabetes mellitus. Você pode ligar no 3254-1079 para participar ao vivo e tirar aqui todas as suas dúvidas. Diabetes é uma doença bastante comum no mundo, acomete aí quase 8% da população adulta, entre 30 e 70 anos, acomete também aí as gestantes, né? Estima-se que cerca de 50% dos portadores de diabetes não conhece que tem a doença, não conhece o diagnóstico. Então nós vamos conversar aqui sobre isso. Você aí de casa, se achar que está tendo alguma coisa parecida, já na segunda-feira pega o telefone e procura um endocrinologista, hein? Porque a gente tem que cuidar e muito da nossa saúde. Eu já estou aqui com a doutora Ana Paula Meirelles, que é endocrinologista, e vai conversar com a gente aqui, vai esclarecer muita coisa sobre esse assunto. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que estão assistindo o programa. Começa então explicando pra gente o que é diabetes, né? Diabetes mellitus, o que é isso? Bom, diabetes mellitus é qualquer condição relacionada com o aumento da glicose no sangue. A gente tem que lembrar que a glicose ela é a fonte de energia para o trabalho celular. Então, tudo que a gente ingere de alimentação vai se transformar em glicose. A insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas, que vai transportar essa glicose da corrente sanguínea para dentro da célula, onde ela vai ser usada como energia. Quando há uma deficiência de insulina ou
quando há uma resistência à ação da insulina, ou seja, a insulina não consegue exercer a sua função adequadamente, nós temos um aumento da glicose no sangue, que é uma condição que determina o diabetes mellitus. Então, ou porque produz menos do que devia, ou está produzindo na quantidade ideal, mas o próprio organismo da pessoa, do indivíduo, tem essa resistência. Exatamente. Embora ela esteja ali na corrente sanguínea, ela não exerce a ação dela. Exato. A insulina, porém, por mecanismos de resistência, ela não consegue exercer o seu papel. E aí, não dá certo. E aí aumenta a glicose. No sangue, glicose alta vai dar sintoma. Exato. E glicose alta no sangue vai gerar as complicações que o diabetes traz. Então, essa glicose em excesso, além de dar sintomas agudos, porque quando ela está muito alta, o paciente vai ter muita sede, vai fazer muito xixi, vai perder peso por doença mesmo, vai ter muita fome, que é contraditório, mas ele acaba tendo mais fome quanto mais alta está a glicemia, se tornando então um mecanismo... Aí come um doce... Um ciclo vicioso, exato. É pior ainda. Mas muitos pacientes, como você comentou no começo, não têm sintoma algum. Né? Essa glicemia vai aumentando progressivamente e insidiosamente e o paciente não percebe. E aí ele vai ter as complicações crônicas da doença. Porque esse aumento da glicose na corrente sanguínea é irritativo, é deletério para os vasos sanguíneos, vai exercendo um processo inflamatório, formando placas de gordura, levando a obstruções. E se não dá sintoma agudo, a pessoa não sabe que tem. Exato. Agora, doutora, porque a gente, pelo menos... Todo mundo deveria fazer aquele check-up anual, né? Que a gente pede ali exame de sangue, aí vem o hemograma, colesterol, pede as enzimas hepáticas e pede glicemia em jejum. Isso. Esse exame, essa glicemia em jejum, ela faz o diagnóstico da diabetes? Ela nem sempre ela define o diagnóstico, mas ela é uma ótima triagem. Né? Então, toda pessoa que tem algum fator de risco para diabetes, que tem obesidade, ou que tem história na família, ou que já teve diabetes gestacional, né? Antecedentes de diabetes gestacional, todas essas pessoas devem fazer a glicemia de jejum anualmente. As demais pessoas devem fazer pelo menos uma vez e, se normal, repetir pelo menos a cada 3 anos. A cada 3 anos, tá certo. Nós temos uma pessoa na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Natália. Oi, Natália, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber se o peso, ele influencia a glicose e se eu tiver um pouco acima do peso, eu posso ter um filho. Mas eu não sei se eu tenho diabetes. Se eu tiver um filho na diabetes, ocorre algum problema? Ah, tá, joia. Obrigada pela sua participação. Então, vamos lá, foi várias perguntas, né? Isso. Então, assim, o peso é um fator de predisposição ao diabetes. Se eu tenho uma predisposição genética associada à obesidade, as chances de eu ter diabetes são bem maiores. Aumenta, mas não quer dizer que não gordinho é igual a diabetes. Não. Aumenta a chance. Aumenta a chance. É um fator desencadeante que a gente fala. E não um fator definidor. Senão todo mundo que era obeso, teria diabetes. Isso assim como há pessoas que não são obesas e têm, pois tem uma forte predisposição genética. Certo. Então a diabetes é uma doença multifatorial. Tem influência tanto da genética quanto do ambiente, dos hábitos de vida. Com relação à gestação, uma mulher que está acima do peso realmente vai ter maior risco para diabetes gestacional, mas não quer dizer que ela irá ter, né? Volta à mesma questão da predisposição genética. A diabetes na gravidez aumenta o risco de eclâmpsia, de parto prematuro. O bebê pode nascer muito acima do peso e isso é prejudicial durante o parto e nos primeiros dias de nascimento. Então, existem uma série de fatores de risco na gravidez com diabetes. A gente chama a gravidez com diabetes ou diabetes mellitus gestacional de uma gravidez de alto risco, certo? Então, os perigos estão aí. Não é que a mulher que tem diabetes durante a gravidez, o bebê irá nascer com diabetes. Não é esse o risco de início. O risco é durante o parto, tanto para a morbidade materna quanto fetal. Do bebê. Isso. Então, gente, tem que cuidar, né? Não tem jeito. Agora, doutora, eu tô vendo que existe vários tipos da mesma doença, seria assim? Vários tipos de diabetes. Quais são os mais comuns? Exato. Existem vários tipos de diabetes, nós poderíamos falar vários dias sobre isso. Mas o mais comum é o diabetes mellitus do tipo 2, que corresponde a 90% dos pacientes diabéticos atualmente, que é aquele diabetes que acontece no indivíduo geralmente após os 45 anos de idade,
num indivíduo que tem uma história familiar, que tem uma predisposição genética e tem associado a isso maus hábitos de vida, sedentarismo, obesidade, uma dieta ruim. Existe também o diabetes mellitus do tipo 1, que é cerca de 10% dos diabéticos, de 8 a 10%, e é relacionado a uma deficiência absoluta da produção de insulina. Existe uma parada abrupta da produção de insulina e a única opção de tratamento é a insulinoterapia. E o diabetes mellitus do tipo 1 ocorre mais em crianças e adolescentes. É isso que eu ia falar. Geralmente descobre ali no começo, na infância. Exato, né? Por volta dos 5 a 12 anos de idade. Do nada, a criança, então, ela tem como ela nascer normal, produzir insulina tranquilamente, e num determinado momento ela parar de produzir insulina. Exato, é uma doença autoimune. Então, geralmente a criança nasce sem nenhum problema e num determinado momento, por um fator que ainda nós não conhecemos bem, existe uma inflamação do pâncreas onde há uma parada da produção de insulina. Então, é uma criança que está bem e de repente a mãe começa a notar em 10, 15 dias que ela está perdendo peso, está bebendo muita água, está com muita fome, está perdendo peso apesar disso. Ela pode ter vômitos, diarreia, febre, dor de barriga, que são sintomas associados a uma glicemia bastante alta na criança. E aí precisa correr para o endocrinologista. Nós temos outra participação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Maria de Fátima. Maria de Fátima, pode fazer a sua pergunta. Querida, é o seguinte, eu tenho diabetes tipo 2 e eu fui internada com ela quando eu descobri. Eu olhava nas árvores, sabia que era uma árvore, mas vestia um véu sobre ela, né? Não enxergava, não definia as folhas. Você via tudo embaçado. É. Aí eu fui internada com ela em 650. Aí perdi 25 quilos em 3 dias. Agora ela controlou, não toma mais o remédio, ela é tipo 2. Só que ela tá dando hipoglicemia agora. Tá baixando demais. Eu vou para o hospital com ela em 50 e a pressão sobe, e aí eu vejo a hora de eu morrer. Tá, a senhora não está usando nenhuma medicação? Porque eu não estou tomando mais a medicação, suspenderam tudo por causa da hipoglicemia, né? E eu sinto muita fraqueza, estou manchando muito as pernas, qualquer coisa me atinge, eu tomo remédio controlado, tenho pressão alta, né? Então associou aí com a pressão alta. Tá, joia? Vamos ver o que a doutora vai falar aí sobre o seu caso. Maria de Fátima, muito obrigada pela sua participação. Então, isso é uma complicação que não é tão rara, né? É. Você trata o paciente com diabetes, que a glicose está alta e a glicose baixa demais. Isso também é perigoso. Exato. Assim, não é habitual que a pessoa tenha diabetes tipo 2 e pare de tomar as medicações por conta da hipoglicemia. Ocorre muito hipoglicemia no paciente diabético durante o tratamento, pois as drogas hipoglicemiantes, assim como a insulina, podem sim, quando em doses muito altas, causar episódios de baixa da glicose, né? Então, só para explicar, teria que ter aí, na verdade, era regular a dosagem do medicamento e não suspender. E não suspender, porque uma vez que ela é diabética, nós não podemos falar em cura. Nós podemos falar, sim, num controle. O que provavelmente ocorreu foi que logo que ela teve o diagnóstico, estava muito alto. Então, realmente necessitou de dosagens elevadas para o controle agudo ali, daquele momento de complicação. E com o tempo, como foi havendo uma melhora dos hábitos de vida e até mesmo das condições clínicas dela, poderia sim diminuir a dosagem da medicação. Mas suspender não é o habitual. Então, seria muito bom que a Maria de Fátima procurasse um endocrinologista, né? Sim. Levar seus exames, até mesmo porque vai examinar, vai ver como que tá a pressão, vai ver qual medicamento ela tá tomando para hipertensão. Exato, e avaliar as condições dela, porque ela tá queixando também fraqueza, às vezes tem alguma outra condição associada, às vezes ela tá com alguma infecção, alguma alteração renal, não sei, falando em hipótese, eu acho que ela deve sim procurar um médico dela. Tem que procurar. Agora ela falou uma coisa interessante aí, voltando aí naqueles sintomas. Ela falou que às vezes ela olhava para uma árvore e via tudo embaçado. Isso é um sintoma de diabetes? Quando o diabetes está muito alto, é comum haver uma turvação do cristalino, ou seja, um embaçamento visual. E com a melhora da glicemia, há uma melhora. Isso não é a complicação crônica que a gente chama de retinopatia diabética. Porque a retinopatia, ela ocorre após longos anos de doença, mal controlada. Com isso, vai havendo lesões na retina e uma perda visual progressiva. Esse embaçamento visual, quando a glicemia está alta, é reversível. Tá certo. Agora, doutora,
você já falou aqui, diabetes é uma doença multifatorial, são várias coisas que levam, né, ao diabetes. E entre elas tem o fator hereditário, tem o fator genético. Agora a minha pergunta, se por exemplo a pessoa ela tem um pai ou uma mãe ou uma avó que tem diabetes, ela tem como ela, pelo fato de diabetes ser multifatorial e ter também o ambiente, as condições ali do cotidiano, tem como ela, como se fosse enganar a doença, né? Não tomar medidas para não desenvolver, sendo que ela já tem um fator de risco muito grande, que é a hereditariedade. Ela pode reduzir os riscos dela. Não tem como eu falar em zerar riscos, né? Mas isso não tem como falar em nada. Agora, sim, ela tendo hábitos de vida saudável, de uma boa dieta, atividade física, combatendo a obesidade, ela pode sim reduzir em muito os riscos de ter diabetes mellitus. Tá, agora zerar não tem jeito, né? Se tem um histórico na família... Sim, até mesmo, assim, na verdade, zero risco nem para quem não tem história familiar, não tem como a gente falar nisso, né? Mas redução de riscos, melhora de qualidade de vida, isso sim a gente pode falar. E aí a alimentação entra muito e às vezes a pessoa com diabetes ou que tem tendência pensa só naquele doce, só no açúcar, mas tem alimentos que são ingeridos que são transformados em açúcar. Sim. Inclusive salgados, né? Que às vezes a pessoa pensa, tô comendo uma coisa de sal, então não vai me dar problema. Pode dar. Claro, toda massa em excesso, todo carboidrato, né? Arroz, pão, macarrão, bolacha, em excesso podem aumentar a glicemia. Então, o que o diabético tem que pôr em mente é que a dieta dele deve ser uma dieta saudável e balanceada. Ele pode sim comer as massas, os carboidratos, ele não pode se exceder. Na verdade, eu costumo dizer que quem tem diabetes tem que ter uma dieta saudável como todos nós deveríamos estar tendo. Não é uma dieta diferente porque tem diabetes. É uma dieta adequada. E ele, por ter essa condição, né, essa doença, ele tem que ser mais rígido, ele tem que ser mais disciplinado ainda, né? O que a gente pede para o diabético é para retirar o açúcar comum, utilizar o adoçante artificial e manter uma dieta balanceada, saudável, comer um pouquinho de tudo de uma forma fracionada, né? Pelo menos 5 refeições ao dia. Que é o ideal para todo mundo. Que é o ideal para todo mundo. Que a gente às vezes não faz de errado. Agora, doutora, aumentou demais, pode-se falar, tanto obesidade quanto diabetes também, pode-se falar de uma epidemia de diabetes? Bom, existe sim essa preocupação, porque nós temos, na verdade, atualmente no Brasil, uma prevalência estimada de diabetes de cerca de 13%. Nossa. E a Organização Mundial de Saúde estima para a América Latina que em 2030 nós tenhamos 30% de diabéticos. É muita coisa. É muita coisa. De 10 pessoas, 3 serão diabéticas. E a gente atribui a isso a vários fatores. O principal é a urbanização, é o sedentarismo, são as comodidades que a gente tem. Então a gente está ganhando muito em comodidade, em facilidade, mas nós estamos perdendo em saúde. A dieta ruim. Mas também a gente pode atribuir esse aumento da prevalência ao envelhecimento da população. É verdade. Né? A população está se vivendo mais. Exato, a estimativa de vida atual média do Brasil está 74 anos. Né? Então, assim, como é uma doença que se manifesta mais no idoso, a prevalência aumenta também por isso. E um outro fator que é positivo, que apesar de estarmos longe de obter um bom controle dos nossos pacientes diabéticos, os nossos pacientes estão vivendo mais com o diabetes. Né? Então, por isso também está havendo aumento da prevalência. Então, tem o fator forte da urbanização, sim, dos maus hábitos de vida, do sedentarismo, sim, mas tem também esses outros fatores contribuindo para essa epidemia em diabetes. E voltando aqui até na gestante, pegando até um gancho da nossa telespectadora que participou, a mulher que está já acima do peso, ela ainda não engravidou, vamos pegar aí aquelas que planejam tudo direitinho. Seria interessante para ela fazer uma dieta, para ela perder peso antes. O excesso de peso, né, a obesidade na gravidez, aumenta a chance de desenvolver diabetes gestacional? Sim, eu recomendo que toda mulher que deseja engravidar faça sim um planejamento, busque antes de tudo a sua saúde, perder peso, ter uma boa alimentação, controlar, né? Vai ao médico, faça os exames de rotina, veja a sua saúde como um todo, porque o aumento do peso e a má dieta durante a gestação podem também prejudicar. Pode complicar. E aí é complicado porque tem gestante, por exemplo, que
enjoa bastante, né? Que tem muita náusea, tem muitos vômitos, tem grávida que infelizmente não fica só no primeiro trimestre, né? Passa mal a gravidez inteira e às vezes até está acima do peso, mesmo que passe mal, que esteja enjoando bastante, às vezes até ela não come direito, mas ela continua a ganhar peso. A gente fica às vezes até assim, né? Pode ser inchaço e tudo, mas tudo isso pesa bastante, né? E nem sempre, por mais que a grávida queira, ela consegue se alimentar de forma ideal. A gente sabe, eu não sei se é porque eu tô falando, advogando em causa própria, a gente come muito alimento mais azedo, porque diminui um pouco a náusea, tira um pouco aquela, né, aquela ânsia. Quais alimentos que a gestante que tá um pouquinho acima do peso, ou que já até foi diagnosticado com diabetes gestacional, o que ela pode estar, assim, pegando mão ali de alguns alimentos para tentar evitar as complicações da diabetes na gravidez? As orientações alimentares para a gestante diabética são as mesmas orientações para os outros indivíduos. Normal. Pode comer um pouco de tudo de uma forma balanceada. O que a gestante tem que conversar bem com o seu médico é porque ela também não pode ter uma ingestão calórica muito baixa. A gestante não pode ter uma ingestão de menos de 1.500 calorias. Então, o médico tem que conversar com ele, às vezes, e muitas vezes é necessário o auxílio da nutricionista para ajudar a fazer uma tabela alimentar que tenha o mínimo de quantidades necessárias de calorias para, assim, progredir com uma gestação saudável e que, ao mesmo tempo, não prejudique o peso e a saúde da gestante. Tem que ser aí multidisciplinar esse acompanhamento. Exato. Nós temos uma participação. Alô, bom dia. Alô? Quem fala? Joaquim José Rota. Ô, Joaquim, pode fazer sua pergunta. É o seguinte, eu queria saber da doutora, a gente mede, por exemplo, nesses aparelhozinhos, que tem nos cais. Se aquele aparelho, se ele se funciona? Exatamente. Se é verdadeiro mesmo, se está certinho aquilo lá. Tá certo. Você quer saber? Então, Joaquim, você pode confiar lá no aparelhinho do CAIS. Tudo bem. Então... Tá certo. Obrigada pela sua participação. Esses aparelhos são sim confiáveis, vocês podem confiar e são um ótimo auxílio, né? Porque a monitoração diária, domiciliar ou mesmo quando o paciente vai ao CAIS, elas nos mostram muito como se comporta a glicemia no dia a dia do paciente. Isso é muito bom, né? Você tem um pico num determinado horário do dia. Exato. Qual horário que está subindo mais, qual horário que está havendo queda. Até nos ajuda a ajustar o tratamento, a orientar uma melhor dieta para o paciente. Então, essas medidas com esses aparelhos são muito válidas e, inclusive, são a base do nosso tratamento nos pacientes insulino dependentes. Então, os pacientes que utilizam insulina, diabéticos tipo 1 ou diabéticos tipo 2 que utilizam insulina, necessitam monitorar e levar para o seu endocrinologista, porque senão fica muito complicado a gente ajustar o esquema. Tá certo. Nós temos outra participação, o pessoal tá gostando do assunto. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Maria Helena. Maria Helena, pode fazer sua pergunta. Eu queria procurar para a doutora, eu fiz o exame, deu 132. Glicemia de jejum. Isso. Eu queria, só que não foi a curva. A normal. Aí eu queria saber se tem condições de abaixar, só que o médico já me disse assim, que eu já sou diabética. Só porque eu queria saber dela se tem condições de abaixar e esse valor se é considerado já diabético. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Pelo que entendi, ela fez só glicose em jejum e deu 132. Isso. O diagnóstico de diabetes é feito da seguinte forma. Ou 2 glicemias de jejum acima de 125. Então, se nós repetirmos sua glicemia de jejum e ela continuar acima de 125, fechamos o diagnóstico de diabetes mellitus sim. Ou nós temos a opção de fazer o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose, que é a famosa curva glicêmica. E aí, nesse caso, a gente vai medir a glicemia 2 horas após a ingestão de glicose. Se der acima de 200, também é diagnóstico de diabetes mellitus. Então, para confirmar seu diagnóstico, nós precisamos fazer outro exame. Ou repetir apenas a glicemia de jejum, ou o que eu acho melhor, fazer a glicemia de jejum com a de 2 horas após a ingestão de glicose. Tá certo. E vamos falar um pouquinho aqui do tratamento, né? O tratamento às vezes dá medo em algumas pessoas, né? Tem pacientes que às vezes reluta, não quer aceitar aquilo, mas como você já falou aqui, não tem cura, né? A gente controla o diabetes. Então, como que é o tratamento, né? O paciente vai começar a tratar agora. Como que seria?
Bom, os 3 pilares do tratamento para diabetes mellitus, 2 eu já falei, estou falando o tempo todo, dieta, atividade física. Terceiro, tratamento medicamentoso. Nós temos opções de tratamento medicamentosos orais para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que são medicamentos que vão auxiliar na ação da insulina, que vão estimular a secreção de insulina. E temos a insulinoterapia. Cerca de 40 a 50% dos pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 vão necessitar de insulina num determinado momento da doença. Isso não é culpa do paciente, não é culpa do médico. É uma progressão da doença. E a insulinoterapia também é a única forma de tratamento para os pacientes com diabetes mellitus do tipo 1, que é aquele que eu falei no início, que se manifesta na infância e na adolescência. Então, as opções nós temos várias. Medicamentos nós temos inúmeros, estamos estudando e melhorando cada vez mais. O paciente pode confiar, o que ele tem é que conversar com seu médico para ver qual é o mais adequado para ele. Tá certo, e nós temos outra participação. Alô, bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Maria Helena. Maria Helena? Isso. Pode fazer sua pergunta. Porque meu namorado, esse tempo atrás, ele fez o exame, né, da diabetes e deu 111. Eu gostaria de saber se 111 já é diabetes e ele está fazendo uso dos produtos da alimentação, Herbalife. Eu gostaria se realmente esse é o tratamento adequado e se é correto a alimentação dele. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Deu 111, tá usando, né? Deve ser aquele shake da Herbalife. Então, Maria Helena, 111 nós chamamos de glicemia de jejum alterada. É um alerta e tem que ser investigado. Próximo passo é fazer a curva glicêmica, o teste oral de tolerância à glicose, para a gente esclarecer esse diagnóstico. Será que é um pré-diabetes ou será que é um diabetes? Com relação à alimentação da Herbalife, eu não tenho muito a comentar, porque realmente a gente teria que olhar a bula, ver direitinho qual é o alimento que ele está ingerindo, o que contém, quais são os princípios, para ver se tem alguma contraindicação ou não para o paciente diabético. Então, acho que ele deve levar o alimento até o médico dele para ser orientado da forma adequada. Né? Não há necessidade do paciente diabético utilizar a suplementação alimentar. Ele pode comer, como eu falei, uma dieta básica, saudável, nas quantidades adequadas, como todos nós deveríamos estar fazendo. Então, se ele quiser continuar usando, ele deve buscar a orientação do médico assistente. Levar, né? Até mesmo para o médico comparar, ver se tem alguma contraindicação específica para ele, Para ele, exatamente. Agora, sempre doutora, eu peço para o paciente levar. Eu olho o rótulo, analiso e a gente conversa sobre isso. Às vezes, uma glicemia igual o que ela falou, se eu não me engano, 111, né? Isso. Com uma dieta e tudo isso, pode ser apenas assim, um pré-diabetes, pode ser, por exemplo, a pessoa que está acima do peso, que com a dieta essa glicemia vai voltar ao normal. Pode ser sim. Quando o paciente tem pré-diabetes, se ele não tem nenhum outro fator de risco associado, grave, por exemplo, nunca teve um infarto, nunca teve um acidente vascular cerebral, às vezes ele está só um pouco acima de peso, muitas vezes orientando modificações de estilo de vida, há melhora. Alguns pacientes com pré-diabetes, nós iniciamos tratamento devido aos fatores de risco associados. Então, tem que procurar um médico para conversar sobre isso. Certo, nós temos mais uma participação. Alô, bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Meu nome é Luiz. Luiz, pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Essas fitinhas de diabetes que a gente compra, eu comprei muita fita daquela e ela venceu. Ainda é confiável ainda, mesmo ela vencida? Tá certo, obrigada pela sua participação. Não, depois que quando a fitinha venceu, ela não pode mais ser utilizada. Isso é uma coisa que a pessoa tem que ficar muito atenta, porque essas fitas realmente são caras e elas têm uma data de validade não muito prolongada. Então é melhor não fazer estoques muito grandes. Sempre fiquem atentos a isso, porque depois que passou da data de validade, a gente não pode garantir que a glicemia seja confiável. Não dá para confiar, não. Não podemos garantir. E como alguns pacientes, às vezes a glicose está alta e não tem sintoma, então é melhor não, né? Não utilizar. Não arriscar. Doutora, voltando aqui para o tratamento, tem efeitos colaterais dessas medicações? Um que a paciente até relatou, a glicose baixou demais, né? Então precisa mexer na dosagem, mas tem alguns efeitos assim que às vezes até dificulta a adesão da pessoa ao tratamento?
Sim, tem algumas medicações para tratamento de diabetes que causam dor de estômago, náuseas, podem causar diarreia. Então, às vezes, algumas têm relação sim com um pouco de ganho de peso, mas que pode ser contrabalanceado por uma dieta mais adequada. Então, toda vez que o paciente for utilizar determinada medicação, o médico vai orientá-lo com relação a esses efeitos colaterais. E caso surjam, o médico deve ser avisado para que possa ser feita a troca da medicação. Tá certo. E aí, nós temos outra participação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Marcos. Marcos, pode fazer sua pergunta. É que eu sou insulino tipo 1, diabetes tipo 1, e estou tomando insulina. Uhum. E eu faço tratamento no Hospital das Clínicas, né? E trocar minha insulina para a Levemir, e tem uns 10 dias que eu estou tomando ela. E minha glicose, quando é 10 horas da noite, está subindo para 180. Eu tomo 20 de Levemir e também insulina para efeito rápido, Alispo. Uhum. Aí eu queria saber com ela, que minha diabetes quando está de manhã, em jejum, está 180. Aí eu queria saber qual que eu devo aumentar a dosagem da insulina. Tá certo, obrigada pela sua participação. Olha, a insulina Levemir é uma insulina de ação ultralenta. Teoricamente, ela consegue agir com uma aplicação por 24 horas. Porém, em alguns pacientes, essa ação não é tão prolongada, devido às características do próprio paciente. Eu sugiro que você procure o Hospital das Clínicas, o serviço, comente sobre a sua glicemia estar alterada, porque somente o seu médico, aquele que te acompanha, que conhece o seu caso, que sabe a sua dieta, que conhece o seu perfil, vai poder fazer esse ajuste. Talvez é o caso de apenas aumentar a dosagem, ou pode ser que seja o caso de fracionar a dosagem. Mas somente o médico que te acompanha, que te conhece, é que vai poder fazer essa modificação com mais segurança. Isso faz muita diferença, né? Esse contato com o médico conhecer seu paciente, né? Com certeza. Faz diferença no tratamento. Exato, porque o diabetes, primeiro que existem vários tipos. E além de existirem vários tipos, existem vários perfis de paciente. Então você tem que saber, é um paciente obeso ou não? É um paciente que tem complicação crônica ou não? É um paciente que tem uma dieta boa ou não? Então, conhecendo o paciente, conhecendo as comorbidades dele, é que você vai optar pelo melhor tratamento, né? Medicina é isso, não tem como a gente ter uma receita de bolo para todo mundo. É verdade. Senão não precisava do médico. Então, a gente verdade, precisa... era mais fácil, só do vizinho. Porque Exato. eu nunca vi, né? Passar remédio igual o vizinho, né? Olha, eu tomei e foi bom, toma. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Mas não é, a gente tem que conversar, tem que conhecer o perfil, tem que saber quem é, tem que olhar para a pessoa, examinar, e aí a gente vai conseguir chegar a um consenso e tomar a melhor decisão. Tá certo, nós temos outra participação. Alô, bom dia. Alô? Oi, alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Ondina, do Urias Magalhães. Oi, Andina, pode fazer sua pergunta. Eu tenho diabetes, o médico disse que eu tenho diabetes tipo 2. E a diabetes, a última vez que eu fiz um exame, deu 167. É diabetes? Ah, joia, obrigada pela sua participação. Ela falou que já tem o diabetes? Ela disse que o médico disse que tem diabetes tipo 2. E a glicemia de jejum foi 167. Como eu falei, nós temos que confirmar. Se repetir a glicemia de jejum e realmente mantiver acima de 125, confirma. É sim diabetes, confirma o diagnóstico. O diagnóstico, então... E tem também que avaliar os sintomas. Porque se a pessoa tiver todos os sintomas clássicos da hiperglicemia... Não tem nem necessidade de repetir. E a glicemia está alta, né? Já confirmou. Exato. Tá certo. Agora, doutora, falando um pouquinho das complicações, a gente sabe que existem aquelas pessoas mais difíceis no quesito, assim, de ser disciplinado com o tratamento, de tomar a medicação certinha. Às vezes, ainda mais porque diabetes tipo 2 descobre-se mais na vida adulta, mais, né, já é idoso. Então já mais difícil, já acha ruim ter que ir lá, tem que ficar esperando, consulta, repetir exame, aquela coisa toda. Então tem gente que não trata. Essa é a realidade, né? Embora saiba da sua doença, saiba da gravidade, tem pessoas que não tratam
ou faz o tratamento muito ruinzinho, né? Não faz direito. E isso traz complicações, porque a doença vai evoluir. Quais são as complicações mais comuns da diabetes? Então, é o que eu sempre falo, né, Priscila? As pessoas ficam muito assim, qual que é o pior tipo de diabetes? O pior tipo de diabetes é o diabetes descontrolado. É o diabetes que não está nas metas terapêuticas. Porque a longo prazo, essa glicose alta no sangue vai gerando danos ao organismo. Então pode causar problema no olho, levando à cegueira. É a principal causa de cegueira em pessoas em idade produtiva atualmente. Pode levar a problemas cardíacos, infarto, acidente vascular cerebral. Pode levar a problemas de neuropatia, alterando a sensibilidade dos membros inferiores, dos membros superiores, levando a dormências, dores, predisposição a úlceras, deformidades ósseas. É a principal causa de amputação não traumática no nosso meio também. E uma das principais causas de hemodiálise. Né? Então, e acomete os pacientes numa idade que eles ainda são produtivos e ainda podem ter uma boa qualidade de vida. Então, não deixe o seu diabetes descompensado. Sem dúvida, não faça isso. Nós temos mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Meu nome é Adailton. Oi, Adailton. Eu gostaria de perguntar para a doutora. Eu sou diabético há 15 anos. Já comecei no tratamento da insulina. Eu não ia muito médico, eu nem gripava, né? Então, aí eu tomo insulina NPH, nunca tive nenhum tipo de complicação, desmaio, qualquer um desses. A única coisa que eu tô tendo é assim, eu tô tendo muitas dores nos pés e parece que tem bolha, mas eu não vejo bolha. Eu gostaria de saber se isso vem, supõe... Se é da medicação. Eu tomo insulina, eu tomo 40, eu não sei como é que fala, eu tomo 40 de manhã e tomo 40 no outro dia. Eu tenho 43 anos, eu era professor de dança, eu praticava muito exercício físico, não bebo, fumo, né? Só que ultimamente eu ando tendo dores nos pés e tem impressão que tem bolha e não tem nada, só os pés que ficam doendo. Só aquela sensação, né? Tá certo, obrigada pela sua participação. Então, Adailton, parece, pela sua descrição, que são sintomas, sim, de um acometimento da neuropatia diabética, que é uma alteração da inervação periférica da perna. Existe tratamento. Primeiro ponto, controlar a glicemia. Manter a glicemia controlada vai ajudar a reduzir os sintomas. E segundo, há opções de medicamento que melhoram essa dor. Só que o médico tem que analisar, porque o paciente diabético ele tem predisposição à neuropatia que causa dor, mas ele tem predisposição também a doenças vasculares, pela própria agressão da glicemia alta aos vasos sanguíneos. Então, a gente tem que avaliar como é que está a parte circulatória. O paciente diabético muitas vezes está um pouco acima do peso, então ele tem também predisposição à artrose, que é desgaste articular. Então, são vários componentes de dor. O médico tem que olhar, tem que examinar, tem que definir qual que é o diagnóstico. Existe sim tratamento. Então, procure ajuda, procure seu médico, insista no tratamento que você vai ter melhora. Tá certo, é isso aí, gente. O que não dá é pra gente ficar tampando, né, o sol com a peneira, fingindo que não tá vendo se a doença tá ali. Se infelizmente, né, você teve esse diagnóstico, não dá também para ficar deprimido, chorando dentro de casa. Tem que aprender a conviver com aquilo ali, né? Exatamente. E hoje tem pacientes que têm diagnóstico de diabetes e convivem muito bem, tem uma qualidade de vida muito boa. Exato, eu acho que é isso que a gente tem que reforçar. As pessoas ficam se lamentando muito, mas não tem cura, não tem cura. Gente, melhorou muito. Hoje em dia nós temos opções de tratamento muito melhores, a facilidade de acesso à insulina, o Sistema Único de Saúde libera, há uma facilidade maior de aplicação, a gente tem agulhas super finas, a insulina não dói. Então, tem como tratar e tem como viver bem, tem como ter qualidade de vida, mesmo tendo a condição que é o diabetes. Envelhecer aí com diabetes saudável, curtindo os netos, os bisnetos, isso não é ideologia, isso é real, né? Isso é real, é possível. Com diabetes que controla direitinho, que tem aí o seu médico como melhor amigo mesmo, né? Vai direitinho, vive muito bem e com qualidade, né? Curte a vida. Com qualidade, exato. E é isso que a pessoa tem que focar.
viver bem, ser disciplinado para ter qualidade de vida. Tá né? certo. Doutora, obrigada, viu, por Obrigada ter vindo. Você. Eu acredito que enriqueceu bastante, os telespectadores participaram muito, foi muito joia. E estamos com as portas abertas aqui para te receber de novo. Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí porque a gente está voltando, é rapidinho. O programa tá quase chegando ao final, hein? Você que ainda não ligou, corre, pega o telefone porque ainda dá tempo de você concorrer ao nosso brinde de hoje. Ligue e responda. Você acha que a lei seca torna mais rigorosa, né? A lei seca mais rigorosa torna os motoristas mais conscientes? Sim ou não? Você liga no 3220 1617 e vai estar aí já concorrendo a uma cortesia para comer no Los Pampas. Pega o telefone e liga que ainda dá tempo. Chegou o momento da gente se exercitar, você que chegou aí de férias, carnaval já passou, né? Como dizem as más línguas, o Brasil funciona depois do carnaval. Então tá na hora de voltar aí à risca, seguir à risca aquele planejamento de atividade física, de exercícios. E você que voltou, tá um pouquinho enferrujado, deu uma relaxada nas férias, chegou o momento de entrar na linha de novo. E agora o Procorpo, a doutora Luana vai trazer exercícios para você que está retornando ainda. Hoje vai ser de leve, não vai pegar pesado ainda não, mas vamos lá. Afasta o sofá aí, vamos pro Procorpo. Bom dia, Lu, tudo bem? Tudo ótimo. Animada, né? Nossa. O pessoal tem que voltar de férias animado, voltar de um feriadão desse. Semana passada foi uma semana morta, né? Foi. Ninguém fez nada. Então tem que voltar, mas ninguém dá conta de voltar naquele ritmo todo não, né? Olha, eu tava ansiosa pra esse retorno do Procorpo, porque, gente, eu estou animadíssima, vou levar essa animação pra você em casa também. E sabe o que tem acontecido? As pessoas têm procurado falar, Luana, curti demais no carnaval. Ó, fui pro encontro lá do Ministério Atitude, dancei demais nos shows, porque eu dancei também. Minha panturrilha ficou tudo doendo. Nossa, o maridão tem que, ó, ralar pra tirar a dor da panturrilha nas massagens e todo o corpo. Então, gente, você que não usou da oportunidade das férias pra tá ralando e continuar a sua atividade, hoje o Procorpo tá vindo de leve, só pra entrar no ritmo. Lembrar o seu corpo que ele tem que estar ativo, que movimentar. Existe essa palavra, exercício, atividade física. Então vamos lá, a gente afasta aí essa mesinha, chega o sofá um pouquinho pro lado. Vamos voltar aos poucos o ritmo, né? Vamos, ó, hoje tá delícia. Ó, tava cansada, as férias passou, agora é só animação, tá? O nosso ano vai começar hoje, super animadas. Vamos começar com um alongamentozinho básico que vocês já estão craques de fazer. Leva os dois braços lá pra trás, os ombros. Põe uma musiquinha animada, porque nada de relax, gente. Tem que estar animação. Ó. 2, 3, 4, 5. Estica os braços lá na frente, leva o corpo lá pra trás. Ótimo. Joga o corpo lá embaixo, leva as mãos lá, volta devagar. Isso, vamos girar o nosso quadril. Solta aquele rebolado. O outro lado, já dando aqueles estralos. O corpo tá trec, 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 trec. É hoje que vai sair toda a preguiça. Vamos lá? Nós vamos sentar. Procura estar colocando um tapetinho ou uma toalha para ficar confortável para você, tá bom? Senta, alonga bem a postura, cresce, empina o bumbum lá atrás. Ótimo. Nós vamos esticar o braço lá em cima. Vai abrir, descer um pouquinho e subir. Respirou, foi 1, 2, 3, 4, 5. Estica as duas pernas, leva a mão lá no pé. A gente fortalece e alonga ao mesmo tempo. Ótimo. Mais uma vez.
Esse aqui é só pra gente começar com um fortalecimentozinho básico de abdômen, tá? Respira e 1, 2, 3, ótimo. 4, o quadril vai movimentar bastante. Isso, você empina o bumbum e depois desempina. Aí, estica as duas pernas, cresce o corpo lá em cima, alonga a sua postura e desce. Respirou, não dá conta de pegar no pé? Pega lá na perna, no joelho. Lembrando, ó, sempre de estar procurando alongar a sua postura. Aí, ótimo. Apoiou. Lá nos cotovelos, apoia os braços, a mão, firma aqui. Vamos pedalar, andar de bicicleta. Conta aí pra mim, quanto tempo que você não anda de bicicleta? Tem umas mais animadas, né? Uns rapazes mais animados, mas eu tenho certeza que aí em casa você tá me olhando e pensando, ih, faz anos. Então aproveita. Vamos lá, 5, 4... 3, 2, 1. Descansou? Não fez? Pelo amor de Deus, desce aí desse sofá, senta no chão e vamos lá comigo. Só mais uma vez. Não perde a oportunidade. Preparou? E 1, 4, 5. Descansou. Isso. Alonga bem o corpo, esticou a perna, a gente vai subir e descer esticado. Foi. 1, 2, 3, 4, 5. Apoiou, a outra foi 1. Gente, você tá com exercícios grátis aí na sua casa que vai ajudar você a eliminar aquela dorzinha. Faz agora, não perde tempo. Isso, esticou as duas e dobrou. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? Delícia! Olha só, eu vou ensinar um alongamento bem legal para a panturrilha e para a parte posterior de perna. Então, você dançou demais, curtiu demais esse feriadão aí que a gente teve? A panturrilha tá doendo? A ideia da massagem é ótima. Chama o maridão, chama a mulher para fazer a massagem na panturrilha, mas tem que dar alongada também, viu? Pega o pé e puxa lá. Para encerrar, que o tempo nosso é curto, vamos encerrar então alongando a nossa panturrilha. Ó, vou ficar de ladinho para vocês verem. Dobra uma perna, estica a outra e puxa bem o pé, ó. Firma o joelho aqui com uma mão e puxa o outro pé. Vai estar puxando bem a panturrilha. Último alongamento, também de panturrilha, bem legal. Você pode apoiar em um local, tá? E levar lá pra trás a perna, tá? Ó, vou fazer aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Pode apoiar também aqui. Então, flexiona da frente e estica de trás. Olha só, a panturrilha é bem alongada. Quem mandou me curtir o feriadão sem estar praticando atividade, estava enferrujada, é isso mesmo que acontece, né? A outra, mantém o calcanhar lá no chão, que vai puxar o calcanhar. Ótimo! Facílimo! Para terminar, alonga o braço lá em cima. Eu agradeço muito aí a sua presença do outro lado. Eu tenho certeza que durante esse ano você vai estar acompanhando a gente no Procorpo. E Xodores, não aceitamos dores, viu, Bispa Priscila? É só saúde e bem-estar. Beijo! É isso aí, gente. Chega de sentir dor. Tem que... É importante demais, né? O que eu gosto desse Procorpo é que ensina tudo. Ensina você a exercitar, mas com a respiração correta, fazendo alongamento antes ou depois, porque afinal de contas ninguém fez exercício num dia, tá sentindo dor no outro, ninguém quer continuar, né? Então vamos lá, gente. Você que ligou, que deu a sua opinião, olha só. A nossa pergunta hoje foi sobre a lei seca, né? A lei seca que ficou mais rigorosa. Se torna ou não os motoristas mais conscientes? E 65% dos nossos telespectadores acha que não deixou o motorista mais consciente. Quem já ia beber, continua bebendo.
Mas pelo menos parece que a incidência aí, o número de acidentes deu uma diminuída, né? E isso é que importa. Então vamos lá, vamos pro nosso sorteio. Você que ligou, está concorrendo agora à cortesia do Los Pampas. Ai, ai, ai. 8406, final 69. 8406, final 69. Parabéns, você ganhou aí a cortesia Los Pampas. Entre em contato aqui com a produção do programa para você poder curtir aí com a mulher amada, o homem amado ou o amigo, com alguém, né? Cortesia para 2 pessoas, para você se esbaldar aí depois de se exercitar bastante. Pode, né, gente? Tá liberado. E eu quero encerrar o programa de hoje convidando você aí de casa para estar conosco mais tarde ali na Igreja Fonte da Vida, em frente ao Campo do Goiás. Hoje às 19h30 nós estaremos ali junto com muitos jovens, buscando ao Senhor mesmo, realmente continuando, né? A busca ali do intenso foi realmente, literalmente intenso. O Apaixonado 2013 foi muito bom. Você que não pôde estar, nossa, uma pena mesmo, porque foram dias fantásticos na presença do Senhor. Mas você que teve que viajar, que viajou e está de volta, é meu convidado para estar ali conosco na Igreja Fonte da Vida, no culto do Ministério Atitude. Que realmente você esteja ali buscando ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são completadas na nossa vida. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, né, em correr, em buscar, em conquistar coisas na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, familiar. E às vezes a gente deixa o mais importante por último, ou às vezes nem faz, que é buscar ao Senhor. E a gente tem essa promessa de Deus na palavra. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, quando Deus é prioridade na nossa vida, a gente não precisa se preocupar não, porque o resto tudo Ele faz. Pensou que bênção? Então vem buscar a Deus junto conosco ali, hoje às 19h30 na Igreja Fonte da Vida, em frente ao Campo do Goiás. Grande beijo no seu coração. Sábado que vem eu tô aqui de volta e espero você.